Você já ouviu falar de uma batalha em que um exército inteiro foi cercado, esmagado por todos os lados e, em apenas um único dia, perdeu mais de 50 mil homens? Isso não é uma cena de filme, nem uma lenda exagerada. Isso realmente aconteceu e ficou marcado para sempre na história como o maior pesadelo que Roma já enfrentou, a Batalha de Canas. Para entender esse massacre, precisamos voltar ao cenário das Guerras Púnicas, o confronto entre Roma e Cartago pelo domínio do Mediterrâneo. Roma era a potência emergente, orgulhosa de suas legiões disciplinadas, mas Cartago tinha algo que Roma não tinha: um dos maiores gênios militares da história, Aníbal Barca. Aníbal já tinha mostrado sua genialidade. Primeiro derrotou os romanos na Batalha do Rio Trébia. Depois, no Lago Trasimeno, emboscou um exército inteiro e o destruiu em poucas horas. Roma estava furiosa, humilhada, e decidiu reunir o maior exército que já havia colocado em campo até aquele momento. Mais de 80 mil soldados marcharam para enfrentar Aníbal. Para os romanos, aquilo era uma questão de honra. Eles acreditavam que ninguém poderia vencê-los em campo aberto. Mas Aníbal tinha um plano que mudaria para sempre a arte da guerra. Anos antes, ele já havia mostrado sua ousadia ao cruzar os Alpes com um exército, cavalaria e até elefantes de guerra. Um feito considerado impossível. O frio, a neve, os ataques de tribos locais. Nada parou Aníbal. Ele chegou à Itália não apenas para lutar, mas para destruir Roma em seu próprio território. E foi na planície de Canas, no sul da Itália, que esse encontro decisivo aconteceu. Os romanos confiantes formaram uma muralha humana gigantesca. Era força bruta contra força bruta. Mas Aníbal tinha menos da metade dos soldados. Ele não podia vencer com números, então transformou a própria fraqueza em uma armadilha. Sua infantaria foi colocada no centro em uma formação curva, ligeiramente inclinada para trás. Aos olhos dos romanos, aquilo parecia sinal de fraqueza. Parecia que Aníbal não tinha escolha a não ser recuar. E foi exatamente isso que os romanos acreditaram. Eles avançaram com tudo contra o centro cartaginês, esmagando-o. Mas não perceberam que estavam entrando na armadilha. À medida que os romanos empurravam o centro inimigo para trás, as alas cartaginesas começavam a se fechar, lentamente, como um portão se fechando sobre eles. Ao mesmo tempo, a cavalaria de Aníbal derrotava a cavalaria romana nas laterais e, em seguida, atacava por trás. Em questão de minutos, o maior exército romano já estava completamente cercado. Imagine a cena: dezenas de milhares de soldados romanos presos em um espaço cada vez menor, sem conseguir manobrar, sem conseguir respirar, esmagados pelo próprio peso das fileiras. O que deveria ser a força da República virou o seu maior pesadelo. A luta não era mais batalha, era massacre. Estima-se que, naquele único dia, entre 50 e 70 mil romanos foram mortos. Era como se toda Roma estivesse sangrando em Canas. Entre os mortos estavam cônsules, senadores e oficiais importantes. A elite da República foi dizimada em poucas horas. Alguns soldados, vendo que não tinham escapatória, preferiram o suicídio a serem capturados. Mas a tragédia não terminou aí. O impacto psicológico dessa derrota foi devastador. Roma, que sempre se via como invencível, agora estava diante da possibilidade real de colapso. O caminho até a própria cidade de Roma estava aberto. Muitos acreditavam que Aníbal marcharia imediatamente para destruir a capital, mas ele não o fez. Faltavam-lhe suprimentos, reforços e apoio político de Cartago. Mesmo depois do massacre de Canas, Aníbal sabia que não poderia sustentar um cerco prolongado a Roma. Ainda assim, a Batalha de Canas ficou marcada como um dos maiores desastres militares da história. Roma perdeu mais homens em um único dia do que em qualquer outra batalha de sua existência. Mas o que talvez seja mais impressionante é a reação romana. Mesmo após uma derrota tão devastadora, a República não se rendeu. Ela se reorganizou, mudou suas estratégias e, anos depois, conseguiu revidar, até finalmente vencer Cartago. O que aconteceu em Canas foi mais do que uma derrota militar. Foi uma lição de genialidade estratégica e, ao mesmo tempo,
Um aviso brutal de que até os maiores impérios podem ser colocados de joelhos em apenas um único dia. Generais como Napoleão e até mesmo Hitler estudaram a estratégia de Aníbal como um modelo de cerco perfeito. A Batalha de Canas continua sendo lembrada até hoje como o exemplo máximo de como inteligência e tática podem derrotar números e arrogância. E você? Acredita que Roma poderia ter escapado desse massacre? Ou o destino deles já estava selado no momento em que subestimaram Aníbal? Se gostou dessa história, já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho, porque ainda tem muitas outras batalhas épicas da Roma Antiga que eu vou contar aqui no canal.